Nos anos 60 e 70, um mistério estava emergindo. Por que as taxas de asma infantil no mundo desenvolvido estavam entre 2% e 5%, mas no mundo em desenvolvimento estavam em 0,007%? Ou seja, em vez de 1 em cada 20 crianças ou 1 em 50 crianças afetadas, a taxa era de 1 em cada 10 mil crianças. Extremamente raro. E quando essas crianças mudavam de uma área de baixo risco para uma área de alto risco, o risco também subia. Por isso, não era genético. O que estava acontecendo? Eles foram expostos a algo novo? Ou será que eles deixaram algum fator de proteção para trás? Regressando a 1938, os cientistas mostraram que se poderia parar os ataques de asma infantis diminuindo os níveis de sódio. Na época, isso era feito com um diurético, mas experiências alimentares posteriores mostraram que dietas ricas em sal pareciam aumentar os sintomas asmáticos e reduzir o sal parecia diminuir os sintomas asmáticos. Porém, este corpo de evidências foi aparentemente esquecido, até que foi retomado novamente na década de 1980 como uma possível explicação para as elevadas taxas de asma nos países ocidentais. Talvez fosse o sal. Compararam graficamente as mortes de crianças por asma com compras de sal pela família, e tudo indicava que mais sal significava mais mortes. Mas só porque uma família compra mais sal, não significa necessariamente que as crianças estejam comendo mais sal. A maneira como você descobre quanto sal alguém está realmente comendo é recolhendo a sua urina durante um período de 24 horas e medindo a quantidade de sódio, uma vez que a quantidade de sal que comemos é praticamente a quantidade de sal que excretamos. A maneira como você pode testar a asma é chamado de teste de provocação brônquica, onde você procura uma resposta exagerada a uma substância química inalada. E, de fato, houve uma forte correlação entre a forma como seus pulmões reagiram e a quantidade de sódio que estavam consumindo. Mas há vários tipos de aditivos como conservantes que podem desencadear as chamadas reações de hipersensibilidade. Por isso, talvez esta ingestão alta seja apenas um marcador para a ingestão alta de alimentos processados. Talvez não fosse o sal. Talvez fossem outros componentes na dieta. Por exemplo, a razão por que o sódio pode ser um fator de risco para uma outra doença inflamatória, a artrite reumatoide, pode ser porque a ingestão de sódio seja apenas um marcador para o aumento da ingestão de carne e de peixe, ou diminuição da ingestão de frutas e vegetais. O que precisávamos era de um estudo com asmáticos, alterando a quantidade de sal nas suas dietas para ver o que aconteceria. E foi isso que veio a seguir. Pegaram 10 asmáticos, duplicaram a sua ingestão de sal e em 9 dos 10, a sensibilidade do seu pulmão piorou. No entanto, não havia grupo de controle, ou seja, talvez todos eles teriam ficado piores de qualquer forma. O que nos leva aos anos 90. Um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Coloca-se todos numa dieta pobre em sal e em seguida se dá comprimidos de sódio com libertação prolongada para metade deles, aumentando de novo a sua ingestão de sal para valores superiores aos normais. A outra metade recebe placebo. Você faz isso durante 5 semanas e os inverte por mais 5 semanas. Isso é como você pode aleatorizar as pessoas para uma verdadeira dieta baixa em sódio sem que eles sequer percebam. É genial. Então, o que aconteceu? Os asmáticos que receberam sal pioraram. A sua função pulmonar ficou pior. Os seus sintomas de asma pioraram e eles tiveram que usar mais vezes os inaladores. Isto é uma comparação entre asmáticos que consomem cerca de 3 colheres de chá de sal por dia com aqueles que consomem menos de 1 colher de chá. Portanto, eles estavam efetivamente diminuindo a sua ingestão de sódio em 2 colheres de chá de sal. Se você fizer um estudo mais pragmático e só reduzir efetivamente o consumo de sal das pessoas por meia colher de chá por dia, isso não funciona. No entanto, mesmo se você for capaz de reduzir o seu sódio o suficiente para obter um efeito terapêutico, isso só deve ser considerado como um tratamento adjuvante. Não pare seus medicamentos para a asma sem a aprovação do seu médico.